Vou te mostrar aqui hoje como foi a rebelião de Lúcifer, como ele subiu contra Deus, como Deus desceu do céu contra ele e o lançou sobre a terra, como Deus destruiu a primeira terra. Sim, essa terra que a gente habita é a segunda terra. A primeira, o primeiro Éden, foi o Éden chamado Éden de Lúcifer, Éden mineral. Tudo isso parece uma cena de cinema. Muito impressionante, vamos lá. Primeira situação, quem era Lúcifer, onde ele estava? Vamos lá, versículo 13 de Ezequiel 28. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Que Éden que é esse? O primeiro Éden, né, da primeira terra. Havia um Éden mineral, revestido de pedras preciosas. Olha lá, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Por que cobertura? Lúcifer era um sumo sacerdote, ele tinha aquele peitoral de pedras preciosas, né, que tinha 12 pedras. Olha lá, só que tem aqui uma coisa mais profunda, outro dia eu falo sobre isso. A pedra do sumo sacerdote tem 12 pedras. Essa aqui de Lúcifer não tem 12, porque ele trocou a última fileira de pedras por ouro, né? Mas outro dia eu explico melhor isso aqui, né? Vamos lá. Sardônio, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Tá vendo o ouro? Ouro não é pedra preciosa. Ele trocou as últimas 3 pedras por ouro. Mas outro dia eu explico isso aqui. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. Ele era um músico. A música foi criada dentro dele. Lúcifer é o maior compositor de todos os tempos. Dentro do satanismo, da alta magia, ele compõe as músicas que fazem com que a cultura pop avance. A cultura pop foi criada para afastar os homens de Deus. Outro dia, minuciosamente, eu explico mais sobre isso. Nós vamos narrar a queda aqui, né? No dia em que foste criado, foram preparados. 14. Tu eras o querubim, ungido para cobrir. E te estabeleci. No monte santo de Deus estavas. Que monte? Houve um primeiro monte santo que habitava no norte da criação. Isso que eu vou te contar aqui você não vê em lugar nenhum. Os judeus dizem que Deus criou todas as coisas, Deus criou o universo, mas antes de Deus criar o universo, ele precisava de um lugar para colocar o universo. Só que Deus preenchia todas as coisas. O que ele fez? Os judeus dizem que Deus ele se recolheu para o norte. Ele se retirou do sul, do leste e do oeste. Ficou somente no norte. No norte ali ele construiu um monte fulgurante, que em Isaías é chamado de um monte da congregação, que é o céu, onde está o trono de Deus, né? E aí todo o resto ali, Deus emanou a sua glória. E aí ele construiu o universo. Isso é muito mais profundo, outro dia eu explico mais, tá? Mas vamos lá, ó. No monte santo de Deus estava, é o monte da congregação. Todo esse monte foi destruído, né? No primeiro juízo final, que foi o juízo final que derrubou Lúcifer, tá? No meio das pedras afogueadas andavas. Que pedras são essas? Na base do trono de Deus tem pedras afogueadas. São as pedras de fogo, descritas em Isaías 6, né? Lúcifer, como um querubim, podia andar sobre as pedras afogueadas. Isso é muito profundo. Lúcifer, como querubim, ele anda no trono, e o trono de Deus ele é muito alto, né? Ele tem rodas de fogo que são altíssimas. E Lúcifer sempre olhou Deus de baixo para cima, porque ele andava sobre as pedras afogueadas, né? Mas vamos lá, andavas. 15, perfeito eras nos teus caminhos. Ele foi criado perfeito, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Olha lá. Na multidão do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste. Aqui vem a badarosca, vem a desgraça dele, né? Olha lá. Por isso te lancei, profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Por que ele pecou? Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei. E aí a queda dele, né?
ele planejando subir, né? Porque ele tinha acesso ao céu como sumo sacerdote, como querubim, mas ele estava na primeira terra. Olha o que Isaías fala. E aí, olha o que ele disse, né? E foi fazer, ó. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Ele estava na terra, no primeiro Éden, quando ele decidiu subir, né? Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Que estrelas de Deus, né? Acima do trono de Deus, muito acima do trono de Deus, tem os serafins que sobrevoam o trono e ficam dizendo santo, 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 né? Lembra, Lúcifer está na base do trono, né? Ele tem acesso como querubim às pedras afogueadas. O trono de Deus é extremamente alto, as rodas do trono são extremamente altas. Acima do trono, muito acima, no último céu, sobrevoam os serafins. Então os serafins, da onde Lúcifer está olhando, eles são vistos como estrelas, são pontos de luz que estão tão alto, né? E Lúcifer quer estabelecer o seu trono acima dos serafins, entende? Olha lá. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. O trono de Deus está no norte da criação, mas Lúcifer quer ir mais ao norte, né? Mais ao alto, acima dos serafins, e colocar lá o seu trono. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, né? Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Quando Lúcifer ia subindo para fazer o que ele queria fazer, olha o que Deus faz. Agora vem a ira de Deus. Lúcifer está subindo, Deus está descendo. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu um fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus. Deus desceu o céu. Olha lá, e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. E montou no querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas, Deus desceu às trevas, o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas. Ele desceu o firmamento, ele desceu as águas que estão no firmamento e cobriu a terra de trevas, ó, e as nuvens do céu. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. Deus jogou, quando Deus descia, ele jogou uma saraivada de fogo, pedras de fogo, meteoro. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve saraiva e brasas de fogo. Mandou as suas setas, né, fogo, e as espalhou, e multiplicou raios e os desbaratou. Foram vistos as profundezas das águas, olha só, e foram descobertos os fundamentos do mundo. Deus destruiu a terra de tal forma que os fundamentos apareceram. Pela tua repreensão, Senhor, ao sopro das tuas narinas. Olha como que a terra ficou. Essa descida de Deus foi tão terrível que olha como a terra ficou depois disso. Ó, Jeremias 4. Observei a terra e eis que era sem forma e vazia. Lembra lá? Gênesis 1 fala, criou o Senhor Deus os céus e a terra. Essa é a primeira terra. Depois da queda de Lúcifer, ela ficou sem forma e vazia. Olha lá. E eis que era sem forma e vazia também os céus, e não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei, e eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Quando Lúcifer subia, planejando, né, estabeleceu o seu trono e o seu reinado, Deus desceu com tanto furor contra ele e desceu jogando pedras de fogo, uma saraivada de fogo, né? Vi também que a terra fértil era um deserto e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Porque assim diz o Senhor, toda esta terra será assolada de todo, porém não a consumirei. Deus não acabou a terra de uma vez só, né? Porque ele queria reconstruir, criar um novo ser, tirar a terra dos anjos e dar aos homens a nova criação. Por isso lamentará a terra, e os céus em cima se enegrecerão, porquanto assim o disse, assim o propus, e não me arrependi, nem me desviarei disso. E aí a gente começa lá em Gênesis. Então, quando você lê esse texto aqui do Salmo 18, você entende por que Lúcifer hoje é obediente a Deus, né? Eu já falei no vídeo anterior que ele já foi julgado, Jesus mesmo disse, o príncipe desse mundo já está julgado, mas os anjos nunca tinham visto Deus irado. E o Salmo 18 aqui narra a ira de Deus, né? Lúcifer
nunca mais quer ver Deus irado depois dessa.